começar do começo, né? São muitas histórias de nomes da música. Nomes muito conhecidos e nomes também desconhecidos, mas que têm trajetórias muito interessantes. Todos vão passando pelo seu livro, de épocas diferentes. Imagino que você tenha feito uma pesquisa enorme, né? Para chegar a essas histórias, que são todos personagens reais, né, Edson? Sim, são todos personagens reais. E, na verdade, esse livro começou a partir das minhas andanças pelo Brasil, sempre por causa da música e da produção cultural, né? Então, eu comecei a viajar bastante quando eu, em 94, fiz a primeira edição do Guia Brasileiro de Produção Cultural. E depois como músico e como gestor de música do Itaú Cultural, onde eu fiquei 22 anos. E aí viajei realmente pelo Brasil todo, todas as regiões, todos os estados. E fui colecionando, em determinado momento, fui colecionando histórias, recortes, ia nos sebos nas cidades, porque eu me interessava pela música local, conversando com os músicos, claro. E aí fui anotando, juntando, e aí tenho algumas pastas aqui. E algumas delas geraram as histórias que eu fui pesquisar e fui costurando para viabilizar esse livro. As costuras são maravilhosas, depois a gente chega nelas. Então, são histórias que você já vem coletando há décadas, desde a década de 1990, sem inicialmente ter a pretensão de fazer um livro, contar essas histórias. Lá atrás você já tinha essa ideia de que ia fazer isso, não? Não tinha. Na verdade, eu fui me apaixonando por algumas histórias, quer dizer, a maioria delas que eu não conhecia, e fui juntando meio que por curiosidade. Em algum momento, eu realmente tive o desejo de um dia conseguir juntar essas histórias de alguma maneira, né? Mas era um pouco quase que para minha formação mesmo, para eu ler, para eu me informar a respeito da música do Brasil como um todo. E em determinado momento eu decidi que eu gostaria de fazer um livro e vim costurando essas histórias, porque são várias histórias no mesmo capítulo, né? São 11 capítulos. E às vezes o fio condutor da história, por exemplo, é o trem. Através do trem, eu consegui colocar no mesmo capítulo, por exemplo, João Pacífico, grande compositor da música caipira, um monstro sagrado da música brasileira. Ele foi garçom de vagão restaurante, de trem. E, por exemplo, o Maurício Pereira, que é um nosso contemporâneo, compositor maravilhoso, o avô do Maurício foi maquinista de trem também. E um dos sonhos do Maurício Pereira seria ser maquinista de trem. Ele ama trem, conhece todas as estações, as histórias, enfim. E aí, através do trem, eu acabo costurando e falando de música. Então, esses achados foram sendo construídos com o tempo, né? Por isso que, de uma certa maneira, para mim foi importante ter demorado tanto, né? Nossa. Agora eu tenho mais pastas aqui, agora que eu encontrei o caminho, acho que esse livro indo bem, eu já tenho a ideia de prosseguir com essas histórias. Ah,